Nós estamos falando sobre autoridade e autoritarismo. Estamos falando, trazendo a responsabilidade que foi me dada de abordar esse tema. Eu queria trazer aqui, primeiro, alguns significados, aquilo que etimologicamente nós podemos encontrar quando essa palavra ocorre nas Escrituras. Nós vemos alguns significados importantes. Essa palavra, autoridade, quando aparece, principalmente no Novo Testamento, eu vou focar aqui bastante no Novo Testamento e no livro e nos Evangelhos, principalmente Mateus e Lucas, que se aborda muitas vezes esse termo autoridade. Quando ela aparece, ela traz esse significado de responsabilidade, liberdade, poder, força ou jurisdição delegada, ou seja, para operar em nome de alguém. Nós vemos que a autoridade não é algo desconexo de alguém, principalmente no sentido cristão. A autoridade ela sempre virá de Deus. Aí você fala assim, mas mesmo a autoridade não cristã, essa autoridade do prefeito, do governador, ela é delegada por Deus? Sim, a palavra diz que mesmo aqueles que não são cristãos, toda autoridade ela é instituída por Deus. Então, quando nós estivermos falando de autoridade, eu gostaria que vocês voltassem sempre nessa etimologia aqui. Autoridade é responsabilidade, liberdade, poder, força ou jurisdição. E a partir daqui a gente vai começar a entender um pouquinho o que a Bíblia fala sobre esse tema e como nós podemos crescer nesse entendimento aí. Vai dizer o seguinte: tendo Jesus entrado no templo, estando a ensinar, aproximando-se dele, os principais sacerdotes e os anciãos do povo perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? E ali em Mateus 13, nós temos um outro termo que diz: é como se um homem, devendo viajar, deixasse sua casa e desse autoridade aos seus servos. Então nós vemos que quando esse termo aparece nas Santas Escrituras, sempre é questionado o seguinte: quem te deu essa autoridade? Ou seja, a autoridade, o primeiro aspecto da autoridade é que ela não é uma coisa autônoma, ela não surge diretamente de mim, ela é delegada a mim. No caso aqui, os fariseus questionaram Jesus: quem que te deu essa autoridade? Poderia ser Deus, poderia ser alguém relevante, de repente um outro religioso, poderia ser talvez um anjo que compartilhasse alguma coisa com ele, mas era algo que eles queriam saber. Quem que foi que passou, quem que te deu quem que te autorizou, te deu essa jurisdição para você operar nesta liberdade? E Jesus, ele deixa isso claro quando ele fala assim: olha, quando um senhor sai de sua casa, ele dá autoridade aos seus servos. Olha só que importante, cada um ao seu trabalho. Isso daqui vai ser muito importante também no desenvolvimento desse tema, porque a autoridade ela não é algo simplesmente genérica. Quando uma autoridade é delegada, ela é delegada na circunferência de uma responsabilidade, ou seja, qual é a minha responsabilidade, qual é o meu trabalho dentro dessa autoridade. Agora, para nós aqui dentro do nosso assunto, é importante nós compreendermos o que é a autoridade cristã. Quando ele fala assim: não será assim entre vocês. Então ele chama aqueles discípulos e diz o quê? Em Mateus 10:1, ele fala assim: deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Em Lucas 10:19 vai dizer: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. O primeiro aspecto que nós estamos percebendo aqui sobre a autoridade é que a autoridade ela está muito presente no aspecto da progressão da igreja. Então, quando ele fala de progressão da igreja, essa igreja está crescendo e é necessário que essa igreja tenha autoridade. Autoridade uns sobre os outros? Bem, a princípio não. A princípio o que ele está falando é que estes homens enviados, esses homens apostolados, eles teriam autoridade sobre espíritos imundos e sobre toda sorte de enfermidade, para curar toda sorte de enfermidade. Ele também vai dizer que esta igreja, quando progride, ela progride em autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e isso não vai ter dano nenhum para eles. Então, esse primeiro aspecto da autoridade aqui, ele está falando sobre, não da autoridade do crente sobre o outro crente, ou do marido sobre a mulher, ou do pastor sobre a igreja. Ele está falando que a autoridade é algo
dado por Deus para capacitar a igreja para progredir, para crescer e para alcançar o perdido. Este é o foco principal da palavra autoridade quando ela aparece nas Escrituras. Aqui, através desse texto aqui de Mateus, a gente já consegue perceber algumas diferenças entre autoridade e autoritarismo. E aí eu já quero aproveitar assim, para responder essa diferença, essa questão da live de hoje. Autoridade versus autoritarismo. Qual é a diferença? A primeira diferença, né, que eu coloquei erro 1 aqui, é que a autoridade ela não é usurpada. A autoridade ela é dada, ela é delegada. Olha só o que Satanás vai dizer assim, ó, ele disse: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Mas será que Satanás realmente tinha autoridade? Ou ele proclamava que ele tinha essa autoridade? Na verdade, nós percebemos que ele não tinha essa autoridade. Isso é algo que ele declarou, mas ele não tinha. Porque a própria palavra de Deus diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Ou seja, Satanás ele não tem domínio sobre isso. Ainda que o sistema do mundo ele esteja realmente no maligno, esse mundo, enquanto planeta, enquanto terra, ele não tem essa autoridade, e muito menos glória, porque toda glória ela é dada, ela é do Senhor Jesus. Diferente do Senhor Jesus quando diz em Mateus 18, e quando ele fala dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. O que ele está querendo dizer aqui? Que essa autoridade, aqui sim, foi delegada para ele. Então a primeira diferença que nós percebemos é que a autoridade ela tem um respaldo a partir de algo que foi delegado. E o autoritarismo ele é usurpado. E aí é legal a gente pensar aqui que isso daqui vai ser exatamente a diferença de quando se denomina o espaço de Satanás, que é o império das trevas, para aquilo que é de Deus, que é o reino da luz. Muitas pessoas perguntam qual a diferença de império para reino? Bem, o reino é um lugar onde o rei é reconhecido e existe uma entronização desse rei. O império ele é feito em cima de domínio. Então você vai perceber, um reino se transforma num império quando? Quando ele começa a dominar, a subjugar outros povos, outras culturas, aí você vai dizer, então isso virou um império. E é engraçado que quando a Bíblia diz que ela nos retirou de algo para algo, a palavra diz que nós somos retirados de um império para o reino. Ou seja, nós somos retirados de um lugar de autoritarismo para um lugar de autoridade. O segundo erro ou diferença entre autoridade e autoritarismo são os limites. Você lembra que nós falamos no versículo atrás que Jesus usou aquela parábola e disse, olha, o Senhor chamou os seus servos e deu-lhes autoridade, cada um conforme o seu trabalho. Ou seja, cada autoridade ela tem a sua delimitação, a sua forma de exercer aquela função, a forma de exercer a autoridade. Então não é simplesmente assim, olha, eu sou a autoridade, eu posso fazer qualquer coisa. Não, qual é o seu ofício? Não é? Eu falo sempre em apologética, existem seitas que aqueles líderes daquelas seitas, eles dizem até quantas vezes aqueles membros vão fazer sexo na semana. Mas espera aí, será que isso é algo que faz parte, deveria fazer parte do ofício deles? Delimitar, e será que está dentro das delimitações dele? Nós percebemos que eles extrapolam. Então o segundo erro que vai diferenciar a autoridade de autoritarismo é o extrapolar, o ir além do meu ofício. Pedro vai dizer, olha, pastorei um rebanho de Deus que está aos seus cuidados, mas não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. E quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Pedro aqui ele está chamando a atenção para aqueles ministros, para aqueles pastores, para a importância de não ser um autoritário, mas de estar dentro da autoridade que Deus lhes deu. Então nós percebemos que existe um regulador muito maior do que a autoridade para nortear os relacionamentos cristãos. Por isso eu falei assim, a autoridade ela não está excluída do meio cristão, mas existe um regulador muito maior do que a própria autoridade
para nortear esses relacionamentos. E aí, geralmente a gente fala assim, submissão e autoridade. E eu queria propor algo diferente para vocês aqui. Nós pensarmos que a relação de submissão, ela não é com a autoridade do crente, mas a relação de submissão, ela é com o serviço, com o ministério do crente. E aí a gente vai entender o que isso é importante. Exatamente na continuação aqui de Mateus 20, 25, Jesus vai dizer, chamou-os para junto de si e lhes disse, sabei que os governadores gentios dominam e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, seja ele o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será então vosso servo. Esse mesmo texto, quando é descrito em Lucas, vai ser incluído uma parte muito interessante que eu gostaria de citar com vocês, está em Lucas 22, 27, que Jesus vai dizer ainda, vai acrescentar no texto de Lucas essa afirmação aqui. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, ou seja, quem está sentado, está sendo servido, não é maior? E Jesus vai dizer assim, pois no meio de vocês, no meio de vós, eu sou como quem serve. Então olha só que interessante. Jesus aqui, ele está dizendo o seguinte, que o que vai reger esse relacionamento, essa vida cristã, não é tanto o conceito de autoridade. O conceito de autoridade ele é importante para a expansão da igreja, para a expansão do reino. Mas quando nós falamos do crescimento interno da comunidade, é importante que essas pessoas que estão ali se edificando compreendam que essa autoridade, essa arma, ela não pode ser usada entre eles, mas que entre eles existe algo maior que vai reger e vai fazer com que esses relacionamentos se desenvolvam. Ele vai dizer que essa ferramenta que é mais excelente ainda do que a autoridade é o serviço. Ele vai dizer assim, ó, quem está maior? É o garçom ou a pessoa que pede a conta? Mas ele vai dizer, mas eu estou entre vocês como aquele que é o garçom. Então aquele que quiser ser grande, ele tem que servir, ele tem que ser o garçom, porque o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida por muitos. E a gente começa a entender algumas coisas importantes aqui. Que a minha relação de submissão, ela não é uma relação simplesmente hierárquica, mas é uma relação que ela se dá para o crescimento do corpo e para o crescimento de todos os indivíduos que estão no corpo. Quando nós falamos de submissão e autoridade, sim, naturalmente, se a relação é submissão e autoridade, somente aqueles que têm autoridade, né, comparativamente com o mundo, a gente vai ter submissão na igreja somente daqueles que têm cargo para dos que não têm cargo para aqueles que têm cargo. Mas quando nós falamos de submissão e serviço, vai muito além disso. Nós estamos querendo dizer o seguinte, toda vez que tiver alguém servindo, eu sou submisso a essa pessoa que está servindo. Então, por exemplo, isso é muito mais amplo. Quando eu penso assim, então eu sou submisso ao pastor? Sim, porque o pastor me serve. Então, o que é ser submisso? O que é estar sob essa missão? É agir de uma forma que eu facilite ao máximo o trabalho desse pastor. Então, por exemplo, se o pastor está pregando e facilitar o trabalho dele é eu fazer silêncio, bem, isso é submissão, eu estou facilitando o trabalho dele. Mas quando nós falamos de serviço, nós percebemos que a igreja ela não tem esse serviço, eles não são exercidos somente pelas pessoas que têm cargos que nós julgamos ser de autoridade, daqueles que nós julgamos ser os grandes da comunidade. Então, por exemplo, olha só, que interessante, o pastor está estacionando o carro dele. Naquele momento, ele ainda tem um cargo, talvez, dentro, né, numa igreja que tem vários funcionários, talvez ele ocupe um maior cargo. Mas ele está ali estacionando o carro dele. E aquele segurança que cuida do estacionamento olha para ele e fala assim, pastor, seu carro está torto. Você pode alinhar ele aqui? Você está pegando 2 vagas, você pode alinhar esse carro? Olha só, naquele momento, quem serve não é o pastor. Quem serve é o segurança. Então quem se submete naquele momento é o pastor.
Então, quando nós falamos da relação de submissão e serviço, elas podem trocar, elas podem alternar, elas não são fixas, elas não são rígidas. E é por causa disso que a igreja vai crescer. Porque sempre que nós tivermos alguém servindo, nós também teremos pessoas se submetendo ao serviço que é prestado. Então eu costumo dizer, se você quiser parar de se submeter, o que você tem que fazer? Servir. Isso tira da cabeça, principalmente do jovem ministro, um conceito muito errado, que ele tem que, se para ele parar de se submeter, ele tem que virar uma autoridade, ele tem que virar alguém que manda. E isso não existe no meio cristão. Ainda que alguns serviços envolvam dar ordens, o mais importante no meio cristão não é a ordem em si, mas é o crescimento do corpo que está ali presente. Então olha só que interessante, a gente começa a ver que para haver submissão tem que haver a identificação da missão. E aí eu queria agora falar, para você que já é casado, para você que pretende, vai estabelecer uma família, que essa relação de submissão da esposa, ela não é uma relação de submissão simplesmente com a sua autoridade de homem. Ela é uma relação de submissão com a sua missão. Ela é uma relação de submissão com o seu serviço, com o seu ministério que é executado em prol dela. Olha só o que diz a palavra. A palavra diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Beleza, né? Ótimo, mas olha só o que continua dizendo. Sendo este mesmo Salvador do corpo, olha só, a igreja, ela é corpo de Cristo porque este serviu ao corpo ao ponto de se entregar por ela. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam submissas ao seu marido. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e o quê? A si mesmo se entregou por ela para que a santificasse. Olha só, novamente, Cristo serve a igreja, santifica a igreja, e esta igreja, então, se torna sob a missão deste Cristo. Tendo purificado por meio da lavagem, da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo noiva gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então olha só que interessante, nós estamos vendo aqui que essa relação do esposo com a esposa não é simplesmente uma relação de armas, como é a relação de progressão de autoridade, mas é uma relação de serviço. Então o que nós podemos tirar disso daqui? Eu tenho que entender a minha missão como homem. Eu tenho que entender a minha missão como cristão, para que eu possa facilitar o entendimento desta mulher do que é ser submissa. Para ela ser submissa, o entendimento da minha missão, do serviço que eu estou prestando, é fundamental. Não é sobre ser maior um do que o outro, porque o tempo todo eu tenho que estar buscando ser menor. Não é isso que diz a palavra? A palavra diz que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não olhou para o que era seu, mas para o que era do outro. E esta relação de serviço, submissão, ela vai ser levada a todos os relacionamentos dentro da igreja. Todos os relacionamentos da igreja. Uma vez eu falando sobre repreensão nos princípios, nos parâmetros bíblicos, um aluno me perguntou assim, mas pastor, nós devemos ter um padrão diferenciado de repreensão com o pastor da igreja, não é verdade? Eu até entendo, não, o pastor também pode ser repreendido, mas esse padrão ele tem que ser diferenciado, não é? Eu falei, mas para o cristão não existe diferenciado. O que existe é o mesmo padrão de excelência para todos. E quando ele sai dessa excelência, eu tenho que perceber e me corrigir o mais rápido possível
para que eu não seja autoritário, para que eu não vá além daquilo que Deus confiou a mim, do serviço que Deus confiou a mim. Nós que somos homens temos um serviço que Deus nos confiou e nós devemos exercê-lo com excelência e nunca extrapolar aquilo que Deus nos deu. Porque quando nós extrapolamos, nós nos tornamos autoritários. É exatamente isso que eu gostaria de passar para vocês. O entendimento de qual é a sua missão. Se você não entende ainda qual é a sua missão, a sua vocação, o mais importante é que você busque isso para que você facilite a forma como as pessoas se relacionam com você e você também possa exercer a autoridade sem autoritarismo e, muito além de autoridade, exercer ministério, exercer serviço, porque é a partir do serviço, do entendimento e da clareza do serviço que eu presto, é que as pessoas vão se submeter. Isso, biblicamente, é assim que funciona. É por isso que Jesus disse, não será assim entre nós. Mas aquele que quiser ser grande, ele tem que ser o que serve, porque Jesus esteve entre nós como quem serve.